Eu vi no Face outro dia um post chamado Os 12 sintomas mais comuns do cavalo de Troia 19. Tava lá a depressão, a ansiedade, o estado policial, o desemprego, a falta de dinheiro, a solidão, trauma infantil, pobreza, revolta social, brigas familiares, censura e ditadura. Achei interessante porque eu fiquei pensando em cada um deles, porque esses sintomas, eles sempre tiveram, sempre houve pessoas com depressão, ansiedade, o estado policial sempre teve, em algum modo, às vezes mais, às vezes menos, desemprego, tudo isso sempre teve. O problema é que agora esse cavalo de Troia, ele inaugurou um período sem precedentes para todas essas áreas aqui. E eu tive pensando sobre ela, né? Como tem pessoas em depressão hoje aqui na Itália, em números que nós só vamos saber daqui a algum tempo, quando começar a publicar esse tipo de coisa. E por que as pessoas estão em depressão? Porque elas não veem futuro, elas não têm esperança no futuro. Quando uma pessoa olha para o futuro e não vê saída, isso gera uma desesperança tal que joga a pessoa num poço sem fundo. E a depressão se aloja sobre ela. A ansiedade é justamente o contrário. Você não é que você não vê no futuro, você não vê agora. Você olha em volta e você só tem medo. Você tem medo do vírus, medo de sair de casa, medo de perder o emprego, medo de baixar a renda, medo se a pessoa for mais velha, medo de não ver os netos, não ver os filhos, de ficar sozinho, medo de perder pela morte as pessoas que ama. Esse medo gera uma ansiedade em níveis patológicos. O estado policial tem sido, nesses dias, muito mais usado do que em qualquer outra época de que se tem notícia. E esse estado policial tem sido usado em grande medida para que as leis absurdas do governo se cumpram, para que essas forças de ordem, que são chamadas aqui na Itália, fiscalizem o uso de máscaras, distanciamento social, etc, etc, etc. E diante disso, a gente tem visto tanto absurdo, que eu posso dizer que aqui na Itália a gente está quase diante de uma lei marcial. Policiais têm mandado pessoas se afastarem assim em praças, uma perto da outra. Tem mandado elas irem para casa. E outro dia eu vi numa reportagem aqui o policial explicando por que estava mandando dois velhinhos para casa. Era para que as pessoas não vissem os velhinhos ali naquela praça e não pensassem que a praça era um lugar seguro para eles estarem. Então eles foram mandados de volta para casa. Isso é um completo absurdo. O Estado policial tem sido usado justamente para que essas leis sem pé e nem cabeça do governo sejam implementadas, colocando um estado de terror sobre as pessoas. Desemprego, que foi o quarto ponto, que tem sido gerado pelas quebras de micro e pequenas empresas. As médias e as grandes também estão em estado já bastante deficitário. As grandes têm sofrido menos, as médias um pouco mais. Por conseguinte, falta de dinheiro, você perde o emprego, o dinheiro começa a faltar, suas reservas vão embora, as empresas estão diminuindo os salários, começa a diminuir o poder de ganho. O sexto foi a solidão, enumerado naquele post, que também tem acontecido muito aqui, principalmente na terceira idade, e eu acho que isso aqui é o principal fator que a televisão mostrou há um tempo atrás, o aumento de 254% nos índices de suicídio. Então espere que eu vou publicar em janeiro os índices de suicídio dessa terceira idade. Infelizmente, falo isso com dor no coração, mas muitos idosos se mataram em março e abril com medo do vírus ou por solidão, por não receber netos ali por 3 meses e os filhos. Você vai ver o que vai acontecer nesse período agora. Imagina deixar um velhinho que no período do Natal e do Ano Novo, nas festas, eles se confraternizam, estão sempre juntos, e foi assim por longos anos de sua vida. Agora isso lhe foi tirado. Trauma infantil, como sétima característica de sintoma desse cavalo de Troia 19, o que tem acontecido de trauma infantil também não se pode medir. Filhos vendo pais brigarem, filhos vendo na televisão se falar de um vírus o tempo todo, de que a pessoa foi contagiada, de que a pessoa morreu, de que a pessoa pode morrer, hospitais lotados e tal. Isso tem traumatizado as nossas crianças, colocando máscara nessas crianças, fazendo com que elas mantenham o distanciamento social de umas para com as outras, o amiguinho pode te transmitir o vírus, etc, etc, etc. É de doer o coração o que pode acontecer no futuro e o que vai acontecer no futuro com essas crianças, só daqui a 20 anos a gente vai poder medir, infelizmente. Pobreza, que também é outro efeito colateral, outro sintoma,
né, principalmente no sul da Itália, onde o nível de reserva financeira é bem menor do que aqui no norte da Itália, onde eu vivo. Muitos italianos têm entrado na linha da pobreza, né, por causa também do desemprego, das suas empresas quebrando, muitos trabalham por conta e não têm como prestar os seus serviços por causa dos lockdowns e das restrições. Em consequência dessas coisas todas, tem acontecido revolta social, também como outro efeito, seria o nono efeito colateral, o nono sintoma desse cavalo de Troia, revolta social na Itália toda. Eu posso dizer que nós estamos quase aqui na Itália, numa guerra civil. No sul tem havido revoltas diárias em várias cidades, aqui no norte um pouco menos, mas também tem, mas principalmente do meio para baixo. A televisão não mostra nada, mas as redes sociais e o YouTube tem mostrado o pau comendo no país inteiro. Brigas familiares, que também têm sido acentuados, quando as coisas apertam, falta dinheiro, desemprego, os casais começam a entrar em desacordo e em vez de ali haver comunhão familiar, perdão, aceitação e conversa, o que tem acontecido são brigas, discussões, desafetos e muitos divórcios, não poucos. Também por causa de abuso de álcool e abuso de drogas, ok? Abuso também por espancamentos, agressões verbais, etc. Tem sido realmente essas brigas familiares um efeito colateral, um sintoma bastante nítido e bastante perigoso para o futuro das famílias. A censura também, como em níveis nunca vistos, eu fiquei uma semana, 7 dias sem poder publicar nada no canal, porque fiz uma postagem que, segundo as normas do YouTube, foram ali contra as suas normas, né? E por último, como 12º sintoma, uma ditadura que em países, entre aspas, democráticos, como a Itália, não se vê desde a época de Mussolini. Hoje nós estamos vendo um governo que coloca regras e bota o terror e não tem ninguém que lhe enfrenta, não tem ninguém que lhe diz nada ao contrário. Esse povo faz o que quer, coloca a pessoa sozinha, quebra empresas, compra a preços sem licitação, diz com quantas pessoas você passa o Natal, com quantas pessoas você pode receber na sua casa, quem abre, quem fecha, que hora que você tem de estar em casa e que hora você pode sair. Isso também são coisas absolutamente sem precedentes nesta geração, pelo menos. É isso aí, uma pequenina análise aqui, bem superficial e sutil desses 12 sintomas, para que vocês analisem por si mesmos se isso é mais perigoso e mais grave do que o próprio vírus ou se eu estou falando bobagem. Abraço a todos.